Com muito prazer, aqui do Centro Santa Catarina de Sena, estamos na nossa primeira aula internacional. Convidamos hoje para a gente estudar um pouco sobre a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Padre Federico, da Diocese de Fuerza Iguaçu, na fronteira do Brasil com a Argentina. Então, Padre Federico, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo e se apresente um pouco para nós. Muito obrigado pelo convite ao pessoal do Centro Santa Catarina. Eu sou o Padre Federico de Argentina, moro bem na fronteira. Minha paróquia é de fronteira, está a 20 quilômetros, eu tenho o Brasil. Então, temos um grande carinho pelo povo brasileiro. Assim que é uma grande alegria estar aqui com o pessoal, podendo aportar um pouco do que nós recebemos, ¿no? Como padres. E nossa missão é ensinar, catequizar, mostrar a Cristo. Então, agradeço muito a oportunidade. Eu sou Padre Federico, tenho 31 anos, 4 anos e meio de padre, imerecidamente recebida no dia 12 de dezembro de 2015, a ordenação. Então, já temos um bom caminhar. Eu sou pároco há 4 anos e meio, desde o início. Nós também continuamos com a formação que eu recebi em La Plata, em Buenos Aires, como o senhor Aguer, sendo arcebispo, num seminário muito bom, que nós recebemos a graça de poder conhecer o magistério, a escritura em profundidade, a vida de oração, a espiritualidade. E é o que nós tentamos, ao menos, deixar também para os fiéis, não? Na paróquia, por meio desses meios digitais, que não é somente ensinar, sino transmitir, dar a outro o que nós recebemos, que não é somente um conteúdo, sino mais bem uma nova vida, uma vida nova em Cristo. Maravilha, Padre. O senhor pode puxar uma oração aqui para a gente começar essa aula aqui com as bênçãos do céu? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, sobre nós vosso Santo Espírito, para que nós sejamos iluminados por Ele, para te conhecer mais, te servir mais, te amar mais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, Padre, vamos estudar um pouco sobre a pessoa do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. É com o Senhor agora a aula. Muito obrigado, Padre. Obrigado a vocês. Muito bem. A ideia dessa live, desse vídeo aqui, é nos aproximar um pouco na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro, ele é o rosto de Deus. Deus que se revelava através dos seus amigos, os profetas. Ele já não é mais pela imagem, sino por um rosto concreto, com uma linguagem concreta. O Papa Bento XVI falava que não é uma ideia o que nós estudamos quando nos aproximamos na Sagrada Escritura, quando nós fazemos isso, não? Cristologia, que é Cristo Logos, não? O conhecimento de Cristo, o estudo de Cristo. O que nós vamos aprofundar ao longo de nossa vida cristã não é um encontro com uma ideia. É um encontro com uma pessoa concreta. Não é ninguém mais que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que morou na Terra, viveu em um tempo e um espaço determinados. Não é uma fantasia, não é uma construção de uma comunidade, não é a simples experiência de fé de alguém que transmitiu ideias através de um tal Jesus para formar uma espécie de seita, sino que o testemunho dos evangelistas, dos apóstolos, é um testemunho que foi colocado por escrito para a edificação e para a salvação das almas. Para que não fique com dúvida
ninguém de quem é Cristo. E como fala São João, que poderia ser escrito muito mais ainda, né? Os livros do mundo não seriam suficientes para falar sobre os fatos, sobre as coisas que os apóstolos viveram e falar sobre Cristo. Até hoje, não? Nós temos tantos livros falando sobre Cristo, sobre as suas ensinanças, o que ele ensinou, o que ele continua falando para o mundo. Mas os evangelistas e os apóstolos falaram principalmente o que era necessário para conhecer a Cristo, o que era necessário que nós saibamos para profundizar, para ter uma relação pessoal com Cristo. Então, qual é o objeto de nossa fé? Uma ideia? Algo que alguém transmitiu? Não. Nosso objeto, quando nós vamos nos aproximar de Cristo, da sua pessoa, de quem é Ele, nós primeiro nos aproximamos com o espírito de fé eterna, mas nunca vamos, se não vamos com fé, não nos aproximamos com fé da pessoa de Cristo, nós vamos ficar sempre no exterior, como na terra, vamos ficar sempre na superfície, mas nunca vamos sair no fundo. É preciso se aproximar de Cristo com fé. Por isso, nós vamos tendo uma ideia de Cristo. À medida que vamos estudando também a vida de Cristo, temos que ter, não, essa ideia de como é que a notícia de Cristo chega até nós, né? Nós temos que saber que Cristo foi real. Vamos começar por aí, né? Tem dois extremos. Um Cristo meramente histórico, não? Foi alguém que fez o bem, pronto, que foi real, mas tem outro limite, outro extremo, que é somente não, uma fé cristã, uma fé. Alguém transmitiu a fé, um modo de viver a fé, um modo, entre outros, de se relacionar com Deus, e pronto, acabou. Nós temos que ter algo firme. Não há fé cristã sem história. Sem história, não há fé cristã. Se nós tiramos a história de lado, nós pegamos uma gnosis, uma ideia, um mero conto de fadas muito bonito, que por mais que nós tenhamos uma ideia da enseñanza de Cristo, nunca nos vamos a encontrar con Cristo. Nunca vamos a poder ser salvado y redimido por Él. Mas, eso es una fe sin historia. Ahora, meramente una historia sin fe, os dois pontos, ¿no? Historia y fe. Una historia sin fe fica simplemente en un buen personaje como Gandhi, como tantos personagens das religiões, não? Mais entre outros. Então, é preciso saber também de que os evangelistas, os evangelhos, não são uma crônica de Cristo. Não são somente uma crônica. O intuito dos evangelistas não foi fazer uma cronologia, como nós lemos em tantos livros, não? O cara nasceu, foi criado aqui, fez isso, fez aquilo, não? Como se fosse uma mera biografia não autorizada de Cristo, não? Uma coisa assim. Não são uma crônica, não podemos ter simplesmente como crônica, não? Ele foi aqui, foi lá, tal dia, tal hora, ele fez isso, fez isso. É preciso, então, establecer que os evangelhos, não, são o fundamento histórico de nossa fé em Cristo. Se os evangelhos não fossem reais, se eles simplesmente foram uma construção das comunidades, não foi real, e nossa fé está basada em experiências de fé de outros,
nossa fé tem que estar baseada em fatos. Se bem não é uma cronologia, são fatos precisos das dos de Cristo, das coisas que aconteciam incluso no coração de Cristo, para nos assemelhar a Ele e que Ele possa nos redimir e transformar. Temos o Cristo, a fé protestante, não? O Cristo da fé, uma fé fiducial, não? Um Cristo da fé, mas não da história. Por outro lado, temos essa exégesis, não? A hermenêutica de exegética que vai tanto nas palavras, tanto na historiografia, tanto nas geografias sobre as coisas, que às vezes não estão bem claras, não tira a fé de lá. Qual é a intenção? Com que espírito nós temos que ler os evangelhos? Foram fatos reais? Sim. Mas qual é o centro dos evangelhos? Simplesmente aconteceu isso com Cristo, ele foi muito, muito bom, acabou? Não. Os evangelhos são um acontecimento histórico, o que os evangelistas estão relatando é um acontecimento histórico, real, que é a ressurreição de nosso Senhor. A cruz, a paixão e a ressurreição de nosso Senhor. Nós temos que demonstrar depois, não? Que temos 3 modos, critérios, não? A autenticidade, a integridade e a veracidade dos evangelhos. É o critério que nós utilizamos em teologia para dizer que os evangelhos estão falando a verdade, que não são simples contos de fadas ou experiências de fé de uma comunidade que justifica sua fé a través de um relato fantasioso. Não. Nós temos a autenticidade, né? Os autores, ¿no? Com essa crítica interna e externa que nós podemos fazer, são uma resposta que é necessário estudar, conhecer, principalmente para responder ao mundo e para fortalecer nossa fé, enquanto que isso é real. Não? Algum pode falar, não, mas eu não preciso saber isso, porque eu sei que Cristo é real. Bem, mas vai fortalecer muito a fé. Um estudo, fé e razão não se opõem. Então, essa crítica para ver se os evangelhos são autênticos, se realmente nós temos os evangelhos que escreveram, que foi escrito pelos autores, se são íntegros, se todos os textos e todos os acontecimentos nós temos, e a veracidade, né? Se foi real, se foram real esses fatos, não? Então, nessa crítica, nós temos um conteúdo, nós temos uma fase, não? Que é a questão do estudo do texto, né? A crítica externa, não? Então, a autenticidade, nós temos o testemunho de Papias, de San Ireneo, de Eusebio de Cesarea, temos testemunhos históricos, né? Pagãos e também, não? Sacros. As fontes, nós temos que saber e recorrer às fontes, não somente de manual, sino também recorrer às fontes, não? Alguém que vai ler Papias, San Ireneo, Eusebio, nós temos os testemunhos históricos, a ciência histórica, também vem em auxílio da fé, para nos confirmar de que isso que nós estamos crendo é real, aconteceu. Então, Cristo é real, foi real e é real tudo o que eles falam. Os autores autênticos dos 4 evangelhos correspondem realmente aos títulos de hoje. Nós podemos falar mais extensamente, mas nós temos que saber de que temos testemunha, tanto pagão como, profano, como de autores sagrados, de que falam sobre os 4 evangelistas, que eles viram eles, que conhecem, que sabem quem é, que foram seus discípulos e demais. Até o ano 107,
mostra que San Policarpo, que en su carta aos Filipenses fala, ¿no?, que es familiar o evangelio de San Mateo y de San Lucas, por ejemplo, ¿no? Todos los evangelios fueron redactados antes do ano 70. San João un poco más tarde, mas temos testemunha de que foram reales, foram íntegros, ¿no? ¿Qué significa integridad? Os evangelios que nós temos hoje são os mesmos que nós lemos. Los mismos que nós lemos hoy son los mismos de aquella época. Tenemos multitud de documentos, ¿no? Multitud de documentos históricos, de fragmentos, ¿no? Lembremos cómo las comunidades iban copiando una comunidad de a otra, los relatos de los evangelistas, ¿no? Que no tenían gráfica, no tenían esa cantidad de esa facilidad de pratear libros. Entonces iban copiando a mão, um para outro, mas como eram os fatos de Cristo, eu imagino as comunidades copiando com muito amor, com muita fidelidade, com muita atenção, cada dos fatos, cada dos copistas, com muito amor, eram os fatos de nosso Senhor Jesus Cristo, eram os fatos dele. Então, os evangelhos que nós temos hoje, na crítica externa sobre as letras, sobre a grafia, ¿no? Tem somente errores menores, não tem errores morais, não tem evangelho que falava, ¿no?, de que o divórcio é possível em caso de porneia, somente em caso de porneia, que é concubinato, ¿no?, que é quando estão juntos sem ser casados. Então, todos falam a mesma coisa. Não tem errores morais, como se fosse uma invenção. Não, nessa comunidade nós precisamos falar disso, então vamos falar disso. Não tem errores morais. As variantes são questões acidentais, e nenhuma toca os problemas morais graves. Então, temos os textos íntegros. Então, são verazes, não? Son realmente, aconteceron esos acontecimientos. Los acontecimientos aconteceron. Nós temos os evangelios apócrifos, ¿no? Apócriptos son os evangelios que fueron escritos, mas fueron como colocados en la cripta, guardados, ¿no? Porque no census fidei, no census das comunidades fueron decantando, fueron se purificando, y esos textos que tenían cosas extrañas para fe, como aquel fato do menino Jesús que faz do barro uma pomba, ¿no? Y cosas así como que fueron no siendo de mucho crédito, no fueron muy dignos de ser acreditados. Son justamente os evangelistas o que fazem é relatar fatos históricos. Aconteceu isso, não? Aconteceu isso, aquilo. Ele sanou a sogra de Pedro, falou com Pedro disso. Não criaram como uma espécie de fantasia. Falam de que num juízo, quando vão a julgar alguém, não? Ou vão fazer um questionário, vão pesquisar se a pessoa está mentindo, não? Os especialistas falam de que aquele que mente, que está mentindo, tem uma tendência a exagerar detalhes, muitos detalhes, não? Então dá muitos detalhezinho aqui, tal, não, porque eu quando fui lá, ele tinha tal e tal coisa, eu vi porque o sol estava tal. Eles fazem isso com o intuito de ser dignos de crédito. Olha como ele lembra os detalhes. Geralmente nós não lembramos os detalhes, somente lembramos aquelas coisas que nos chocam, não? Fixam na memória. Então, os evangelhos são muito austeros, são muito simples para falar os fatos. Não falam, nossa, o Senhor tinha sandália, tinha a cor do cabelo da menina era tal, a cor da Maria Magdalena era... Não, ela derramou isso, fez isso. São bem
sinceros, ¿no? Não que mente não fala que a pomba, que aquele que pensa como a fantasia, não? Então, nós vemos que os evangelhos são muito simples, sem tirar a possibilidade da sobrenaturalidade, sem tirar o fato de que Cristo era Deus e querer demonstrar através disso que era Deus, é a intenção de Cristo, demonstrar que era Deus através de um fato relatado pelos evangelistas tal qual aconteceram esses fatos, não? Então, os evangelhos não são uma vida de Jesus, não são uma vida. Ele nasceu aqui, foi lá, fez isso, fez outro, sino mais bem quadros, pequenos quadrinhos, pegados da realidade para edificação dos fiéis. Nós temos que ter isso, em síntese, tudo isso que eu falei, não? Os evangelhos não são uma vida, uma cronologia de Cristo, sino mais bem quadrinhos pegados da realidade, dos fatos que aconteceram isso, e como fala São João, aquele que escreve isso é digno de crédito. São quadros pegados da realidade para edificação dos fiéis. O único fim é nos salvar, ajudar a nos salvar, ajudar a nós ter uma relação com Cristo o mais simples e o mais profundo possível. Eles são meros instrumentos de Deus, né? Cristo falou que daria para eles o Espírito Santo para que eles lembrassem tudo para confirmar aos irmãos, não? Para dar testemunha. Então, Nosso Senhor, não? A linguagem que foi utilizado pelos evangelistas, né? Nas mãos, nas bocas de Cristo, nas bocas dos seus interlocutores. Depois, esses términos, não, desapareceram na ascensão de Jesus. A partir da ascensão de Cristo, ele é invocado como Senhor, não? Como nosso Senhor. A igreja foi suplantou o termo reino dos céus. Agora é igreja. Então, temos as distintas, como também uma evolução, né? Temos como uma evolução também dos evangelistas que vão descobrindo em Cristo, na vida dele, e nós podemos ver também nos evangelhos que o evangelista não está, não é sumamente objetivo, ele também tem um intuito para escrever isso, né? O objetivo são os fatos, mas tem um fim. Para que eu vou escrever um livro? Para ajudar alguém em tal tema. Eles escrevem isso pelo mandato do Senhor, mas também com a intenção de nos ajudar a salvar-nos. Novamente, essa questão preliminar, que às vezes é meio difícil de estudar, quando alguém vai estudar mais seriamente, é uma questão mais difícil, não? Porque é um pouco mais áspero, não? Mais difícil, porque é uma crítica externa, a ver se os evangelhos são reais, não? É básico. Não muitos têm interesse em estudar isso, mas é necessário estudar isso, saber isso, para saber e estar nós também firmes na fé de que não é uma ideia, não é uma coisa mais que aconteceu, um fato histórico mais. Nós temos ter certeza de que foi um fato histórico, mas não foi uno mais. Foi o ato de Deus, a intervenção de Deus na história. Cristo é a intervenção de Deus na história. Nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós dividimos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os dois começam com a intervenção de Deus na história. O primeiro, qual foi a intervenção de Deus? Mais bem, a criação de Deus, a criação do tempo de parte de Deus, foi a criação. Começa com o Gênesis. É a intervenção de Deus ao que inicia o Antigo Testamento. Então, o Antigo
E agora vem o novo. Oh Senhor, que nos criaste admirablemente, mais admirablemente aún nos redimiste. Essa oração que é da liturgia, tem isso. É o Antigo Testamento que começa com a intervenção de Deus, com um ato de vontade de Deus de criar-nos, de criar o mundo, de fazer a criação. E o Novo Testamento começa com a intervenção de Deus, Ele mesmo na história. O nascimento de Cristo. Et verbum caro factum est. E o verbo se fez carne. Então, Antigo Testamento e Novo Testamento são duas intervenções de Deus. O novo é porque é uma nova intervenção de Deus na história. E não é uma menor. É a redenção da criação. Por isso nós dividimos e falamos de Antigo e Novo. Nós temos essa divisão. É Deus que cria e Deus que redime. Agora, o Antigo não é tão claro assim. Não tem tanta continuidade tão clara no Novo. Não continua a ser mais. Até hoje, a fé dos judeus é monoteísta. Monoteísta, mas não trinitária. Sim, perdão. Monoteísta, mas não trinitário. Não é o Deus unitrino. É Deus um. Então, não há uma consequência lógica ou uma continuidade assim lógica desde o Antigo ao Novo. O Novo é uma nova intervenção de Deus, mas não significa de que não tenha nada a ver com o Antigo. Ao contrário, o Antigo fala muitas vezes e tem muitos sinais do Messias Deus. Né? Começa desde o pecado de Adão. Né? Desde, a misericórdia de Deus é a promessa de parte de Deus para Adão da redenção. Adão pecou e Deus prometeu redimi-lo pela ação que ele mesmo faria no descendente da mulher, né? Gênesis 3:15. Então, a misericórdia de Deus não é um simples perdão dos pecados. Simples perdão dos pecados. A misericórdia de Deus é a busca constante de Deus que nos ama e fica perto para nos convertir. Para que nós fiquemos perto dele e sejamos um com ele. Por isso, a misericórdia de Deus se cumple en cumprimento definitivo da misericórdia, o cumprimento definitivo dessa promessa na pessoa do Messias. O Messias que todo mundo guardava era Cristo. Cristo é a misericórdia encarnada, porque é Deus conosco. A misericórdia não é um simples perdão e vamos fazer de conta que não aconteceu nada aqui. Não. É a história de amor de Deus por nós que jamais para de nos procurar a nós. Foi tal o ponto que Deus quis estar conosco, perto, que Ele se fez homem. Ele fez tenda entre nós. E Cristo é esse Deus de misericórdia. Ele está perto, que não nos abandona jamais. Então, o Antigo Testamento tem um cumprimento no Novo, enquanto que a misericórdia de Deus prometida no Gênesis, quando Adão pecou, ele foi expulso pela consequência dos pecados, como nós temos que carregar com as consequências de nossos pecados, não? Agora Deus me perdoou, mas eu continuo me sentindo um pouco mal. Mas minha mulher não vem junto comigo, eu já pedi perdão a Deus, pedi perdão para ela. Mas nosso pecado tem consequências. Que em Cristo, e havendo pedido perdão, se convertem já não em carga, sino em purificação.
de nosso pecado, mas isso é possível a partir da redenção feita por Cristo. Então, Cristo é aquele que é a promessa da misericórdia de Deus, né? Que nós não é somente aceitar Ele, sino nos configurar com Ele. Nos configurar com Ele, nos configurar com a igreja, mas não vamos tão adiante, não? Então, a primeira ideia, não, do Antigo Testamento, como foi que o Antigo Testamento foi aguardando o Messias, não? Quais são as imagens que aparecem no Antigo Testamento? No Antigo Testamento aparece essa primeira imagem do Messias, né? De aquele descendente de mulher que iria ser para nós um redentor, aquele que nos iria levar à terra prometida novamente. A pessoa de Messias passa a ser esse descendente de mulher, que passando pela descendência de Abraão, chega na figura do descendente de David. Aí tem a profecia de Natã sobre a casa de David, 2 Samuel 7:12. Então, agora o Messias já não é simplesmente Messias, Salvador, sino também é rei. Tem características de rei, características da regencia. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus dará a ele o trono de David. Lucas 1:32 e siguientes. O Messias prometido não é somente rei, também tem uma nota de sacerdote. A carta aos Hebreus demonstra essa ideia do sacerdócio de Cristo. A profecia de Natão, o messianismo de rei, vai se abrir a condição sacerdotal através do expediente da construção do templo. O templo forma parte da identidade sacerdotal do Messias. Não pode ser rei sem ter templo, um lugar para Deus. Mas essa figura de rei, não? Depois do exílio, deixa fora toda a esperança da continuação. O lugar do rei foi ocupado pelo sumo sacerdote, considerado como legítimo sucessor da casa de David. Era o sumo sacerdote. Ao terminar o exílio, essa figura a encarnaram os descendentes de Sadoc, Ezequiel 44:15. E a descendência de Sadoc acaba como Onias III, alrededor do ano 170 a.C. Mas essa desaparição do rei, essa desaparição da casa sacerdotal, nunca foi para o povo de Israel uma cessação, deixar de lado a promessa de Deus. Ao contrário. Eles já viram isso como o Messias virá. Agora não temos, mas com vistas ao futuro. Então, o que ao princípio foi a monarquia, agora é a mediação sacerdotal. Depois do exílio, a única instituição que representa a Israel ante Yahvé, não? Ante Deus, é o sacerdócio. É o sacerdócio. A ideia de antes do exílio da missão do sacerdote seria como a de qualquer funcionário, não? Antes do sacerdote. Mas agora é o mediador. O mediador. Tem um culto sacrificial. Solo é procurado e garantizado a Israel a salvação de Yahvé. A mediação se verifica exclusivamente mediante o culto sacrificial. Agora o Messias se configura como aquele que oferece o culto, concentrado na ideia de expiação. Era Messias, rei, sacerdote. Esse servo também vai ser um profeta. Lembremos o servo sofrente de Isaías. Começa como a se configurar uma profundização na imagem do Messias. Vamos vendo como no tempo vai se purificando a ideia do Messias. Isaías 42, belíssimo. Essa profecia, o servo sofrente que aparece na segunda parte da profecia de Isaías. O servo será um profeta. A missão
consiste en ofrecer voluntariamente su propia vida. Ya no es el sacerdote que ofrece pelos otros y por sí mismo y por los otros, sino también se ofrece a sí mismo pelos otros, ¿no? É mediador entre Deus e os homens. A salvação, aqui tem uma imagem que é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor tem como uma mediação, uma figura do ángel de Yahvé. Nós temos a imagem dos anjos na Sagrada Escritura, né? Nós temos a Tobías, por exemplo. O anjo do Senhor era o enviado do Senhor. É uma imagem muito interessante também de Cristo, o anjo do Senhor. Porque o anjo é alguém que está ante o trono de Deus, enviado por Deus em forma humana para guiar aos homens a amar Deus. Os anjos do Senhor são uma imagem também de Cristo. A salvação não vai brotar de embaixo, não é um homem, não é alguém que vai se oferecer, é Deus que vai vir, vai se fazer um de nós e vai nos levar para o céu. A mediação transcendente. O Messias já começa a ter essa imagem de mediação transcendente. Ele vai vir do alto. O anjo do Yahvé. Os anjos, novamente. ¿Por que nós podemos chamar a Cristo anjo de Yahvé, anjo de Deus? Não podemos chamar, tem essa outra imagem de anjo de Deus. Por isso mesmo, porque os anjos eram enviados de Deus. Nós vemos como no Antigo Testamento era tratado o anjo de Deus, Rafael, perdão, o arcanjo Rafael, não sei se chamei Tobias assim, mas o anjo Rafael, como ele se aparece e conduz, não, a história desse matrimônio, a história, ele é companheiro de caminho, ele é aquele que lembra as coisas de Deus e fala como fazer as coisas. Então, essa mediação em forma humana do anjo é também a função ascendente da intercessão. A outra imagem, depois, com os livros em grego, é a sabedoria, não? A sabedoria encarnada, a sabedoria que assistiu no trono de Deus. Nós sabemos que é Cristo, que é o verbo do Pai, não? O Pai que pensa, que tem o fruto do pensamento é um verbo, é uma palavra. Então, essa palavra é Cristo. Deus podia ter criado muitos mundos, mundos enormes, muitos mundos de outro tipo, mas foi somente um. O verbo, não? A imagem da criação é Cristo, né? Somente Cristo existe existiu o mundo, um acto de vontade de Deus. O verbo se fez carne. Também tem a imagem de filho de homem. É muito interessante essa imagem de filho de homem, que estava também muito presente na realidade dos judeus, não? Então, por isso foi muito chocante quando ele se apresentou como filho de homem. Para nós é mais difícil entender, às vezes, o que significa isso de filho de homem. Filho de homem aparece na profecia de Daniel, não? É um homem que supera a condição humana, de origem celeste, celestial, poder universal e eterno, não? Filho de homem. É esse filho de homem que vem na nuvem. Somente ali aparece a ideia de filho de homem, mas é tão forte a imagem, não? De que o filho de homem vem na nuvem. Que quando Cristo fala de o filho de homem tal coisa, está se referindo à profecia de Daniel 7, 13, 14.
Então, por isso, a ascensão de Cristo e uma nuvem que tapa, não? Ele, é também uma confirmação dessa imagem de filho de homem. Agora, isso, assim, grandes rasgos, no Antigo Testamento, não? As ideias. Mesías, depois foi rei, foi sacerdote que já não oferece algo, sino que se oferece a si mesmo, não? O anjo do Senhor, que já vai tendo uma forma antropomórfica, não? Para levar as pessoas para o céu. Nós sabemos que Cristo não é uma mera forma antropológica, não? Como se fosse uma imagem, como são os anjos. Os anjos não são espírito, podem se manifestar a nós através de uma, talvez, modificação na retina, ou que sei lá, mas não tem corpo físico, sim? Mas Cristo tem corpo físico, não? Ele é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. A fé em Cristo, agora no Novo Testamento, se origina ao redor da pessoa histórica de Cristo. Cristo real, Cristo, vero Cristo. Nas ensinanças de Cristo, nas obras de Cristo, mas principalmente, e o centro dos relatos do Evangelho, são a paixão e a ressurreição. São a paixão e a ressurreição. Mas a paixão e a ressurreição de Cristo não inicia, não é que a partir dali eles tinham fé. O fundamento, não, da fé deles foi confirmado pela paixão e ressurreição de Cristo. Mas eles iam, à medida que eles estiveram esses 3 anos com Cristo, eles foram aprendendo como nós temos que aprender. Nós temos que ser apóstolos e discípulos de Cristo. Ao modo que os discípulos foram aprendendo, é também uma escola de discipulado. Como ser discípulo de Cristo? Como ser discípulo de Cristo? Indo com Ele, olhando para Ele. Nós temos os evangelhos. O modo de meditação é pegar uma imagem de Cristo, indo, sei lá, a rezar sozinho. No evangelho do domingo, pegar uma imagem de Cristo, fazer uma imagem de Cristo orando sozinho, depois voltando, escolhendo os 12, mas primeiro orando ao Pai, nós assemelhando a Ele no silêncio da oração, Ele sabendo que ia se entregar na cruz. Então, como os discípulos olhar para Cristo? Se os discípulos, os apóstolos, os evangelistas, perdão, estão falando, Ele foi orar sozinho, não é um detalhe. A Cristo que reza, olhar para Cristo que reza, é um acontecimento muito chocante e importante, não fica fixo no coração dos evangelistas. Então, nenhum detalhe é menor, porque brotam do encontro com Cristo. Então, o Novo Testamento, tudo o Novo Testamento, são fatos que marcaram os discípulos. Não são meros, eu tenho que falar do nascimento de Cristo e que foi para lá, foi para cá. Não são meros relatos para dizer, bueno, ele fez isso. Não, o que ele fez foi importante. O anúncio do arcanjo Gabriel a Maria, ou a visitação de Maria, o pulo alegre de São João Batista, são acontecimentos que talvez Maria ia contando para os discípulos, e os discípulos foram fixando no coração. Então, o Novo Testamento não é um mero relato. O Novo Testamento é uma expressão, um intento de expressar os fatos que falam de Cristo como Deus. O que Cristo quer nos ensinar através disso. O que deixou, quando nós vamos falar, não sei, de um encontro com alguém, não num aniversário, não nos vamos falar, não, eu cheguei, passei pela porta, a porta era branca, a porta tinha vidro, não tinha vidro.
Não, eu cheguei lá, estava Maria, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Nós vamos contar o que, tratar de transmitir para outro, não? Que a festa foi muito boa. Mas eu não vou chegar lá, eu cheguei 21h30, eu fiz isso, de 1 hora depois eu fiz aquilo, não? Como se fosse um relato assim, ninguém vai querer escutar, né? Não é atraente. Mas se você falar os fatos que mais fixaram no coração, é muito atraente, não? Alguém quer ouvir. E o que aconteceu? Não, ela fez isso, colocaram isso assim, foi muito bonito o vídeo que apresentaram. Então, o relato do Novo Testamento é um relato dos fatos importantes de Cristo. Por isso é que, a medida que foi passando o tempo, nós falamos recente da festa, mas qual era o tempo mais preciado para falar dos fatos de Cristo? Não era a mesa, não era uma cena, um almoço. Os fatos que iam no coração, iam falando no coração, o encontro verdadeiro com Cristo, a reflexão. Nós temos que lembrar que o modelo da comunidade cristã, o início da comunidade cristã, era a reflexão da palavra e o encontro com Cristo, a Eucaristia. Era no culto, né? Na missa, nas pregações. Então, a primeira compreensão, confissão do mistério de Jesus Cristo, o lugar privilegiado do encontro e do relato da vida de Cristo era o culto, a liturgia, né? A liturgia é o centro, o coração da vida cristã, porque lá é onde nós dedicamos o tempo para ouvir a Cristo, para nos dedicar exclusivamente a Cristo, né? Crer e confessar. Crer e confessar. Eu creio, eu conto para outro, né? Num âmbito concreto, e esse Cristo que eu estou falando aqui na liturgia da palavra nos mandou fazer isso em memória dele, né? Comer seu corpo e seu sangue, e tomar seu sangue. As aclamações, não? Um solo Senhor, um solo Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Senhor, não? Em Coríntios, nos Fatos dos Apóstolos, em Romanos, não? Se confessasses com tua boca que o Senhor Jesus e crê em teu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, vai ser salvo. Tem tantas expressões tão bonitas depois, não? No Novo Testamento, em Romanos, nos Fatos dos Apóstolos, em Coríntios, não? Em as cartas de Paulo. É o acontecimento de Cristo, não? Que vai como resonando, vai repetindo, não? Vai profundizándose no coração dos crentes, dos que creem em Cristo, dos que amam a Cristo. Mas o fato principal é sua morte e ressurreição. Mas qual é o fim? Qual é a novidade de Cristo? Qual é a novidade de Cristo? Que, a fim de contas, é o título dessa aula. Nos cultos, ou seja, na liturgia e na missão, como esse querigma, não? Essa regula fidei, vai como tendo um desarrollo, vai se desarrollando, não? Tem um desarrollo cristológico, uma profundização na reflexão sobre a pessoa de Cristo. A carta de São Paulo são isso. O hino cristológico de São Paulo é essa profundização de ir pelas comunidades, nas liturgias, aquilo, isto. Então, é o modo como nós, discípulos, temos que fazer. Ter encontros pessoais com Cristo, com a pessoa, com Ele. Nós, quando vamos no sacrário, quando pensamos Ele, Senhor, eu quero te encontrar. Eu quero falar contigo. Eu quero estar contigo. Fale para Ele, fale para o coração. Pegue um fragmento do Evangelho e se encontre com Ele. É o mesmo Cristo que está no Evangelho, que está falado no Evangelho, que está aí. Nós, a vezes, imaginamos nos encontrar com alguém famoso, não? Alguém um Instagramer, talvez um padre que nós seguimos no Instagram, vemos aqui, vemos lá, não? Nos encontramos com ele e é real, não?
que bom, eu quero tirar uma foto, eu quero ouvir ele, quero estar com ele, não sei, às vezes eu quero abraçar ele, né? Obrigado pelo que o Senhor faz por nós, tá? Mas nós temos isso com Cristo. Aquele que nós temos no Evangelho, aquele que nós estudamos, aquele que nós vemos as coisas que ele fez, tal, ele está presente na Eucaristia. O Cristo dos Evangelhos, o Cristo histórico, o Cristo da fé, as duas coisas, porque lembremos, não? A teologia protestante não é ut, ou isso ou aquilo, não pode ser as duas coisas, não? Então, a fé católica, a teologia católica fala et, isso e aquilo. É Cristo histórico, real, vamos estudar com seriedade se foi real, vamos fazer uma análise porque a fé tem que ser séria, não pode ser, não vamos estudar, não vai ser coisa que tem erro, não, vamos estudar para que, se tem erro, tá? Vamos estudar o que acontece, não? Se tem erro, vamos ser sinceros, né? Tem erro, isso não é digno de ser acreditado, mas se não tem erro, por que não acreditar? E os últimos avances falam que não tem erro. É verdade, aconteceu isso. Portanto, a quem escreveu, o que escreveu e as coisas que escreveram foram reais, por que não acreditar nisso, não? Nós temos poucos fragmentos de Aristóteles, de Platão, de Sêneca, mas ninguém fala que não existiram, não? E de Cristo temos muitos mais documentos. Então, esse Cristo que os evangelhos estão falando, esse Cristo que aqueles que nos falam, os evangelistas, foi real, né? Foi real. Nós temos provas, temos sítios históricos onde aconteceram as coisas. E esse Cristo que nós falamos, se eu viesse ele, se eu visse ele, se eu teria somente essa oportunidade como aquela senhora que foi, tocou o manto dele e foi sanada, somente se eu pudesse ir lá. Que afortunados aqueles que ouviram ele, viram ele. Eu tenho uma notícia. Esse Cristo dos Evangelhos, esse Cristo, essa novidade de Deus que é Cristo, ele está presente no sacrário, te ouvindo, te vendo. Ele é aquele que está procurando, está te aguardando lá. Ele deu os evangelhos para que você conheça ele. Agora, ele já te conhece. Tu já conheces porque já liste os evangelhos. Agora é somente falar com ele. Não basta com que duas pessoas se conheçam. Basta que para ser matrimônio. É preciso que as pessoas se amem. E ninguém ama quem não conhece. Por isso São Jerônimo fala nessa Bíblia, não? Que quem desconhece as Escrituras desconhece Cristo. Conheçamos as Escrituras. Nos aproximemos da pessoa de Cristo. Nos aprofundemos no conhecimento de Cristo. Recemos. E não, às vezes, não todo mundo tem capacidade para estudar teologia em profundidade. Mas sim para ler os evangelhos. Para acreditar, para isso estamos nós, não? Mas todo mundo tem possibilidade de, ao menos, ouvir o evangelho e reler as imagens de Cristo. Os evangelistas e os apóstolos conheceram Cristo estando com Ele, olhando para Ele, vendo como Ele rezava, vendo como Ele estava em contato com seu Pai, vendo Ele rezar no Horto das Oliveiras, vendo Ele no crucifixo, mas vendo Ele também ressuscitado. Nós olhemos para Ele na Eucaristia. Ele está, não tem diferença entre o Cristo no céu, aquele Cristo que caminhou na nossa terra, né? Na terra, aquele Cristo que se fez homem, é o mesmo que está lá. Novamente, se eu vejo um padre que eu admiro, eu me aproximo com muita emoção. Mas se tem um Deus que eu admiro, nos aproximemos sempre com a mesma emoção, o mesmo respeito, e mais ainda,
para aquele que se fez homem por nós, que é Cristo. Cristo dê a cada um de vocês essa graça que nós temos, é somente essa possibilidade de nosso coração responder ao convite dele, a profundizar no conhecimento de nosso Senhor e a transfigurar nossa vida, a configurar nossa vida com esse Deus que nos ama tanto, que é real e fica conosco até o fim do mundo, na Eucaristia, em cada celebração, onde nós nos aprofundamos no conhecimento de Cristo, no amor a Cristo e no serviço a Cristo. Muito obrigado por estar ali. Deus os abençoe enormemente e que esta pequena introdução sirva para nos aproximar da pessoa de Cristo, nosso Salvador. Os abençoe Deus, Ele que é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Ave Maria Puríssima.